Olá, aventureiros do conhecimento! Preparem-se para embarcar em uma jornada mágica pelo mundo do riso e das palavras. Eu sou seu guia nessa exploração, e juntos vamos desvendar os segredos que fazem a gente gargalhar e como as palavras se juntam para criar histórias incríveis. Desde a piada mais engraçada até a frase mais inteligente, tudo tem um toque de magia. Nos próximos minutos, você vai descobrir como o humor funciona, como as palavras se transformam e como você pode usar tudo isso para se divertir e aprender ainda mais. Vamos começar nossa aventura? Para dar o pontapé inicial na nossa aventura, vou te contar uma história clássica que está no nosso material didático, a piada da velhinha contrabandista. Imagine a cena. Todos os dias, uma senhora velhinha com sua lambreta passava pela alfândega. E adivinha só? Ela sempre carregava um saco grandão na garupa. O fiscal, que já tinha anos de experiência e manjava de contrabando para burro, ou seja, ele entendia muito sobre o assunto, começou a ficar com uma enorme pulga atrás da orelha. O que será que essa velhinha estava escondendo? Será que ela era uma grande criminosa? Vamos descobrir. Dia após dia, a cena se repetia. A velhinha passava, o fiscal a parava, revistava o saco, e para surpresa dele encontrava sempre a mesma coisa, areia. Mas no saco só tem areia, insistia a velhinha, com aquela cara de quem não apronta nada. O fiscal, que era experiente para burro, não conseguia aceitar. Como é que alguém ia contrabandear areia? Ele tentava encontrar a muamba, o contrabando disfarçado, mas nada. Essa situação inusitada, ou seja, incomum e estranha, fez a curiosidade dele explodir. Ele precisava saber o que estava acontecendo ali. Finalmente, depois de 40 anos de serviço e meses de desconfiança, o fiscal não aguentou mais. Ele prometeu à velhinha que não espia, que não contaria para ninguém se ela revelasse o segredo. E ela, com a maior tranquilidade, respondeu: "É a lambreta." Ha ha ha. Essa é a parte mais engraçada. A gente esperava que o contrabando estivesse dentro do saco, mas era a própria lambreta que ela passava sem ser percebida como contrabando. Isso se chama quebra de expectativa. É quando a história nos leva para um lado e de repente, tchau, ela nos surpreende com um final totalmente diferente do que imaginávamos, e é aí que a gente ri. Agora que já sabemos o que é quebra de expectativa, vamos mergulhar em outro truque que o humor adora, o duplo sentido. Sabe quando uma palavra ou uma frase pode ter mais de um significado, dependendo do jeito que a gente entende? É como se as palavras tivessem superpoderes e pudessem se transformar. Elas têm um sentido que é mais comum, aquele que está no dicionário, e um outro sentido que aparece quando a gente as usa de um jeito mais criativo para fazer uma piada. Por exemplo, é uma verdadeira ginástica mental, e super divertida. Para entender o duplo sentido, precisamos conhecer o sentido literal e o sentido figurado. O literal é fácil, é o significado original e direto da palavra, aquele que você encontra primeiro no dicionário, sem nenhuma imaginação extra. Por exemplo, se eu disser "o dia está ensolarado", significa que o sol está brilhando de verdade. Simples assim. Já o sentido figurado é quando a palavra ganha um significado novo, uma ideia diferente, que vai além do que está no dicionário, mas faz sentido no contexto. Por exemplo, se eu disser "ela é um sol na minha vida", não quer dizer que a pessoa é uma estrela gigante e quente, mas sim que ela traz muita alegria e luz. Viu a diferença? Essa piada do pão dormido é um exemplo perfeito de como o sentido literal pode ser hilário. O padeiro, querendo dizer que só tinha pão amanhecido, disse: "Hoje só tem pão dormido." Mas o Joãozinho, super esperto, usou o sentido literal da palavra dormido. Se o pão dormiu, ele pode acordar, não é? Então ele pediu: "Ah, então, acorda 5 aí pra mim." A graça está nessa interpretação ao pé da letra do Joãozinho, que nos faz rir da situação que ele cria. É um jogo de palavras que só funciona por causa do duplo sentido. Preparados para uma viagem no tempo? Nossos amigos, os verbos, são como pequenos viajantes que nos mostram exatamente quando uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza acontecem. Eles são os pilotos das frases e nos dizem se algo já aconteceu, está acontecendo agora ou vai acontecer. E hoje vamos conhecer um modo especial dos verbos, o modo indicativo, que é o modo da certeza, das coisas que acontecem de verdade ou que temos certeza que vão acontecer. Segurem-se que a viagem vai começar. No vasto universo da nossa língua, existe um lugar onde as ações acontecem com total certeza e objetividade. É o modo indicativo. Ele é o modo dos fatos reais, daquelas coisas que aconteceram, que estão acontecendo ou que, sem dúvida, vão acontecer. Nada de talvez ou quem sabe.
Quando um verbo está no modo indicativo, ele nos dá a certeza de que a ação é para valer. É como um carimbo de aconteceu, ou vai acontecer. Agora, vamos dar uma olhada em dois tempos verbais super importantes dentro desse modo. O primeiro tempo verbal que vamos conhecer é o futuro do presente. Ele é o tempo das promessas e dos planos certos. Usamos o futuro do presente para falar de algo que ainda vai acontecer, mas que temos muita certeza que acontecerá. Sabe quando você diz, eu viajarei nas férias, ou nós aprenderemos muito nessa aula? Isso significa que você está bem seguro de que essas ações vão rolar no futuro. Ele é simples e direto, mostrando que a ação está garantida para depois do agora. Agora, o futuro do pretérito é um pouquinho mais complexo, mas super interessante. Ele fala de algo que poderia ter acontecido no futuro, mas que dependia de uma condição, de um se. É como um quase aconteceu. Por exemplo, eu brincaria se fizesse sol. Isso quer dizer que a brincadeira não rolou porque não fez sol. A condição para brincar não foi cumprida. Ou, eles leriam o livro se tivessem tempo. Ou seja, eles não leram porque não tiveram tempo. Ele sempre nos faz pensar em uma situação que não aconteceu por causa de alguma coisa. As tirinhas de quadrinhos são mestras em usar a língua de um jeito super criativo para fazer a gente rir. Lembra daquela tirinha do Jornal do Futuro do Pretérito? Ela brinca com esse tempo verbal de um jeito genial. O apresentador diz que os especialistas do clima derreteriam. Ele usa o futuro do pretérito para nos fazer imaginar uma situação tão absurda e quente que os próprios especialistas não aguentariam. É uma forma muito divertida de mostrar como a escolha do tempo verbal pode criar uma imagem cômica na nossa cabeça, mesmo que a situação não seja real. O humor não mora só nas palavras, ele adora se esconder também nas imagens. Já pensou em como uma obra de arte famosa pode virar piada? A pintura O Grito, do artista Edvard Munch, é super conhecida pela sua figura angustiada. Mas existe um projeto chamado Fat Cat Art de uma artista russa, que adora colocar gatos em obras de arte famosas. Na versão O Grito do Gato, o rosto da pessoa é trocado por um gato gordinho fazendo a mesma expressão. A gente ri porque é super inesperado e muito engraçado ver um bichinho tão fofo em um lugar tão sério. É a prova de que o humor está em todos os lugares. As tirinhas como as da Mônica são mestras em juntar palavras e imagens para nos fazer rir. Na piada do Olha o Passarinho, a Mônica só queria que os meninos olhassem para o pássaro de verdade. Mas o Cebolinha e o Cascão, que são super inventivos, já pensaram no pior, que a Mônica queria que o passarinho fizesse cocô na cabeça deles. O humor aqui vem da interpretação literal e exagerada dos meninos. E a imagem deles correndo desesperados, com aqueles balões de pensamento cheios de cocô de passarinho, torna a piada ainda mais visual e divertida. A imagem complementa a palavra para a gente rir ainda mais. Quem não gosta de um bom desafio? As adivinhas são textos de humor super divertidos, que funcionam como um jogo de pergunta e resposta. Elas nos desafiam a descobrir alguma coisa a partir de pistas, que muitas vezes usam o duplo sentido ou trocadilhos para nos enganar um pouquinho e, no final, fazer a gente dar uma boa risada. É como um quebra-cabeça de palavras. Para acertar, você tem que pensar com criatividade, prestar atenção em todos os detalhes, e às vezes, até mudar o jeito de entender uma palavra. Vamos conhecer alguns tipos? Existem vários tipos de adivinhas, cada uma com seu jeitinho especial de nos fazer rir. Tem as adivinhas de filmes, que usam trocadilhos com nomes de filmes, como a do 101 Dálmata, que faz a gente pensar em 101 Dálmatas. Tem as adivinhas de pontinho, que perguntam sobre um pontinho, e a resposta é um nome engraçado, como aeromosca. E tem as adivinhas de cúmulo, que criam situações super exageradas e absurdas para o riso, tipo, qual é o cúmulo da? Todas elas são muito divertidas e nos fazem treinar o cérebro de um jeito diferente. Que tal você se tornar um mestre em criar adivinhas e fazer todo mundo rir? É super divertido e você vai impressionar seus amigos. Para criar uma adivinha perfeita, siga esses passos. Primeiro, planeje. Pense em um tema que você goste, para quem você vai contar sua adivinha e qual a sua intenção. Fazer rir, confundir, surpreender? Depois é hora de criar. Escreva sua pergunta, usando o duplo sentido, trocadilhos ou a quebra de expectativa. E por último, mas muito importante, revise. Leia sua adivinha, veja se a pergunta está clara, se a resposta é engraçada e se a pontuação está certinha. Divirta-se criando suas próprias charadas. A pontuação pode parecer pequena, mas ela tem um poder enorme, especialmente no humor. Um simples pontinho ou uma vírgula podem mudar completamente o sentido de uma frase e, claro, a piada.
Imagine a diferença entre dizer vamos comer vovó e vamos comer vovó. Em um caso a vovó vira comida, no outro, ela é convidada para comer. Ha ha ha. A pontuação é como um mapa secreto que guia o leitor a entender a charada, a surpresa ou o jogo de palavras. Usar a pontuação certinha é fundamental para que o humor chegue ao destino certo, a nossa risada. Chegamos ao final da nossa aventura, e que jornada incrível foi! Você desvendou os segredos da quebra de expectativa e do duplo sentido, aprendeu a diferença entre o sentido literal e figurado, viajou no tempo com os verbos do modo indicativo, e descobriu como o humor se esconde nas imagens e nas tirinhas. Você é um verdadeiro explorador do conhecimento. Agora, com todas essas ferramentas em suas mãos, você está mais preparado para entender as piadas, arrasar nas tarefas da escola e brilhar nas provas. Lembre-se que o aprendizado é uma jornada divertida e cheia de risadas. Parabéns pela sua dedicação. Continue explorando e rindo muito.